Fala pessoal, chegamos na nossa terceira aula do módulo 1, módulo de agilidade organizacional, e o tema dessa aula é noções de planejamento estratégico. E por que a gente vai tratar desse tema dentro da aula de hoje, que compõe aí um curso de OKR? Porque se você já leu pelo menos um pouquinho, tá, sobre OKR em si, ou sobre planejamento estratégico também, você vai ver que esses assuntos, às vezes, eles são confundidos. Existe muito desentendimento, existe bastante desinformação, então a aula de hoje serve para conseguir esclarecer isso para você. Fazer com que você entenda se essas coisas são a mesma coisa ou, na verdade, qual a interseção entre elas. Que, de fato, o OKR tem a ver com isso. Beleza? Então, vamos dar início ao nosso conteúdo. Legal, quando a gente fala sobre noções de planejamento estratégico ou planejamento estratégico por si só, a gente não pode deixar de falar sobre três coisas: missão, visão e valores. São três coisas básicas que qualquer empresa hoje praticamente possui. E eu sei que você já deve ter ouvido falar sobre essas coisas e talvez já tenha até uma pré-concepção do que seria isso, a pré-definição do que seriam essas coisas. Mas deixa eu colocar todo mundo na mesma página para que a gente consiga seguir com o mesmo entendimento, tá? Missão: a razão principal de uma empresa existir, seu impacto positivo resultante no mundo. Dá para a gente entender essa missão como sendo o propósito da organização, tá? Visão: é o estado futuro desejado de uma empresa, de uma organização, no intervalo de alguns anos. Pense que esse intervalo de alguns anos ele não pode ser muito longo. Lembra que a gente já comentou sobre alguns conceitos. Muvuca, Bunny, pegamos cada uma daquelas letrinhas, falamos, damos exemplos. Isso tudo para que você entenda que a realidade de hoje ela é menos previsível do que era antes. Então a gente não consegue pegar uma visão e colocar ela de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos. Na verdade, a gente até pode forçar essa barra, desde que ela seja revisada daqui a algum tempo, para que a gente ajuste esse entendimento, tá? Ajuste essa previsão. O que não é possível é que você coloque um intervalo de tempo muito grande e depois você nunca mais toque nisso, porque vai ficar defasado, muito provavelmente, tá? Então, o tempo ideal para a nossa visão é de 1 a 3 anos, dá para entender assim. E valores determinam como uma empresa vai perseguir esse propósito, né, essa missão, e servem como um alicerce cultural também. Ou seja, no trabalho do dia a dia, quais são os princípios que vão dizer como você tem que agir? São os nossos valores, tá? Então, esses três elementos são fundamentais aí para qualquer planejamento estratégico, beleza? Só que ainda assim fica vago. O que é estratégia em si? O que significa planejamento estratégico em si? Porque até agora você já viu que talvez ele tenha três elementos: missão, visão e valores, pelo menos. Só que se a gente precisasse pegar a palavra estratégia ou as duas palavras planejamento estratégico e colocar numa frase só, sintetizar numa frase só para que a gente pudesse entender melhor o que a estratégia responde, seria o seguinte: o que é o meu estado futuro desejado e como atingi-lo em um intervalo específico de tempo, servindo a um propósito e fundamentando-se em princípios. Vamos tentar traduzir essa frase para aquilo que a gente acabou de ver em missão, visão e valores. Ou seja, o que é o meu estado futuro desejado? Ou seja, o que é a minha visão? O lugar onde eu quero chegar em um intervalo específico de tempo. Como eu faço para atingir? Esse como não é respondido pela missão, não é respondido pela visão e também não é respondido pelos valores. Os valores são aquilo que vão nortear a gente nas ações do dia a dia, né? A cultura da empresa. Mas não vão dizer como chegar lá na visão. Legal, continuamos. Servindo a um propósito é a nossa missão e fundamentando-se em princípios são os nossos valores. Esse como, então, ele fica solto. Como que eu executo uma estratégia no dia a dia? Uma ferramenta que vem para auxiliar nessa resposta de como que a gente pega, né, o lugar onde a gente quer chegar, a nossa estratégia, e faz com que isso seja colocado no dia a dia, no cotidiano das pessoas, é o OKR. Então, nesse momento, assim como eu já fiz com a agilidade organizacional, eu faço agora com planejamento estratégico. O OKR, então, é uma ferramenta, um sistema, nesse momento do treinamento, que te ajuda a executar a estratégia no dia a dia. E não só executar, mas também refinar essa estratégia, porque de tempos em tempos a gente vai para um novo ciclo OKR. Então os nossos objetivos mudam, a maneira com a qual a gente metrifica o atingimento desses objetivos muda também.
Então, a gente vai sempre refinando aquela estratégia e praticando ela no dia a dia. Legal? Só que tem um parêntese interessante aqui. Esse como atingi-lo, o OKR ele não vai dizer de maneira direta. Ele auxilia na execução. Mas, por exemplo, se eu quero sair do ponto A ao ponto B, não é o OKR que vai me dizer como. Ele é uma estrutura que vai me ajudar a sair do A e a chegar no B. Mas ele não vai dizer exatamente o caminho que eu tenho que seguir. Ele vai me dar um conjunto de regras para que eu siga esse caminho de uma maneira mais inteligente. Mas ele não vai me dizer como sair do A e como chegar no B. O que diz isso para a gente são outras ferramentas de planejamento e de diagnóstico, tá? E aqui eu coloco algumas. Por exemplo, análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Ou seja, a gente olha o ambiente interno da empresa e olha o ambiente externo para entender como a gente se posiciona. Análise PESTEL, que é uma análise de macroambiente, fala sobre os critérios político, econômico, social, tecnológico, assim por diante. OKR em si, mas que é de execução e refino. E a gente tem a análise VRIO, por exemplo, que fala sobre os nossos recursos, se eles são valiosos, se eles são difíceis de imitar, assim por diante. E temos a análise das forças de Porter também, que é uma análise setorial. Analisa o quanto que um determinado setor é competitivo ou não, para que a gente saiba como se comportar melhor dentro dele. Ou seja, o que eu estou querendo te dizer? OKR, diferentemente do que boa parte das pessoas aí afora fazem, não é uma ferramenta mágica. Você não vai conseguir pegar missão, visão e valores e vai transformar isso em sucesso só com OKRs, certo? Você precisa de diversas outras ferramentas para conseguir entender onde você está e delimitar um lugar para que você chegue. Legal? Então, OKR e essas outras ferramentas conversam. Não há nenhum salvador da pátria. Certo? As ferramentas elas se complementam. E para que isso fique bem resumido, nós temos então ferramentas de diagnóstico e planejamento, que são essas que eu coloquei, mas essas são só exemplos, tá? Existem várias outras ferramentas de diagnóstico e planejamento, e o OKR como uma ferramenta de execução e refino. Legal. Deixa eu tirar um tempo agora para te explicar como que essas coisas elas se relacionam. A gente até agora falou sobre planejamento estratégico, mas também falamos sobre agilidade organizacional. Tá bom, então precisamos entender como que esses assuntos conversam, para que você junte as pecinhas na sua cabeça e passe a fazer mais sentido. Vamos lá, planejamento estratégico e agilidade organizacional. Por que essas coisas têm uma interseção? E por que não está tudo, por exemplo, um dentro do outro, porque os dois não são a mesma coisa? Vamos tentar explicar. Lembra que eu comentei com você que desde a primeira Revolução Industrial à quarta Revolução Industrial, a gente tem um aumento da tecnologia, uma melhoria dos modelos de gestão, colocando cada vez mais o cliente no centro, colocando cada vez mais o colaborador no centro também. E junto com esse movimento inteiro, a gente tem um aumento da nossa imprevisibilidade. E eu lembro que eu já te mostrei a definição de agilidade organizacional, que é a capacidade de se reconfigurar rapidamente em alguns aspectos para que você crie valor e proteja valor. Mas a ênfase é reconfiguração rápida. Ou seja, com essas mudanças de característica no mundo, de nada adianta você ter um planejamento estratégico estático, na maioria dos casos. Você precisa reconfigurar ele de maneira rápida, para que você se mantenha competitivo, para que você mantenha uma boa estratégia. Então, esses dois assuntos, com o passar do tempo, eles cada vez mais começam a se juntar. Imagine que essas duas circunferências, a amarela e a roxa, elas estivessem bastante separadas, com pouquíssima interseção há muito tempo atrás. E com o passar do tempo, a evolução das sociedades, a gente vem aproximando essas coisas. Porque hoje em dia, a necessidade de adaptação, ela é a regra. Ela não é mais a exceção. A exceção hoje em dia é um planejamento estratégico estático que funcione, que realmente produza valor. Isso é uma exceção, certo? A regra é precisar se adaptar. Então, por isso que essas coisas elas estão juntas. Agora, tratando sobre planejamento estratégico e OKR. A gente já viu que OKR é uma ferramenta, é um sistema que auxilia na execução e no refino da estratégia no dia a dia. Legal? Agilidade organizacional e OKR. A gente já viu que esses dois assuntos se conectam muito, porque OKR proporciona os pilares da agilidade organizacional. Alinhamento, clareza, foco, transparência e outras coisas também que dá para a gente pensar como fundamentais. Só que tem um momento que não é uma coisa dentro da outra.
OKR tem uma separaçãozinha porque a gente vai ver que o OKR também é um sistema que envolve engajamento, motivação de pessoas, mobilização das pessoas. Então, não necessariamente isso está inteiro dentro de agilidade organizacional. Beleza? E lógico, existe um momento que essas três coisas se conversam, né? É claro. Então, existe uma interseção entre essas três circunferências, tá? Legal. Encaminhando para a finalização da nossa aula. Eu gostaria de trazer aqui um artigo que vai trazer uma reflexão bacana para a gente e, ao mesmo tempo, conclui esse tópico de noções de planejamento estratégico. Tem um artigo da revista MIT Sloan, é uma revista super bem colocada aí no mundo dos negócios, tá? De maneira mundial, super respeitada. E o autor ele traz para a gente, em 2008, o seguinte questionamento. Você deveria construir a sua estratégia assim como a gente constrói software? E o que ele quer dizer com esse constrói software, assim como construímos software? Deixa eu fazer uma contextualização com você para que todo mundo entenda o que esse slide quer dizer. A construção de software ela sofre uma mudança de paradigma muito grande desde a década de 1970 para cá. Porque a gente nota, os desenvolvedores da época notaram que os projetos eles falhavam em taxas absurdas. Por quê? Produzia-se uma documentação extremamente abrangente, uma documentação riquíssima em requisitos, longa, robusta. Produzíamos essa documentação de acordo com um plano, ou seja, produzíamos o software de acordo com um plano, e depois os projetos simplesmente falhavam. Não tinham sucesso, não rendiam nada. Ou simplesmente nem conseguiam ser construídos. Então, o que a gente tem é um cenário em que a metodologia estática, a metodologia preditiva de construir software não estava funcionando. Então, desenvolvedores, a partir da década de 70, arranjam novas maneiras de trabalhar. Que maneiras são essas? Maneiras de se trabalhar com agilidade, ou seja, com adaptação. A partir daí que surge o desenvolvimento iterativo e o desenvolvimento incremental. Ou seja, a partir da época, a gente passa a desenvolver software não numa tacada só, e sim em pequenos incrementos. Produtos potencialmente liberáveis em um período específico de tempo, vai quebradinho, entrega quebradinho. Ao mesmo tempo, a gente faz muita iteração. A gente faz com que esse produto ele sofra a utilização de usuários ou de partes interessadas, e a partir daí a gente colhe feedback para poder melhorar o nosso entendimento e, a partir daí, desenvolver melhor. Então, existe uma mudança de paradigma muito grande. Ou seja, o que o autor quer trazer para a gente é o seguinte: você deveria construir a sua estratégia de maneira iterativa e incremental também, assim como nós fazemos com o software, porque ele já está em 2008. Então, em 2008 já tinha surgido Scrum, XP, todos aqueles métodos e frameworks. Inclusive, já tinha sido publicado o manifesto para desenvolvimento ágil de software, em 2001. Então, ele já está num momento em que software é desenvolvido de uma maneira diferente. E ele quer saber se a estratégia deve ser desenvolvida assim também. Ele discorre, o artigo é grandinho, vocês podem procurar, mas eu trouxe um fragmento dele, numa tradução não oficial, eu mesmo traduzi, mas não tem erro, tá? Que diz o seguinte: estratégia é um mecanismo através do qual as organizações dão sentido ao mundo à sua volta. Ela é uma coleção de ideias sobre como a companhia pretende vencer. É a fonte de código da qual tudo depende. Devido à estratégia apenas capturar o melhor pensamento da companhia em um ponto específico do tempo, ela, assim como os softwares, precisa ser refinada e melhorada, conforme as pessoas ganham e distribuem novas experiências e conhecimentos. Ou seja, o que dá para a gente extrair disso? A estratégia ela é fruto do conhecimento da companhia em um ponto específico do tempo, hoje, por exemplo. Só que daqui a 1 ano, 2 anos, daqui a 6 meses, daqui a 5 anos, aquele meu entendimento que eu tive hoje, ele vai ser diferente lá na frente. Então, eu preciso ajustar a minha estratégia para que ela esteja de acordo com o meu contexto futuro. É isso que ele quer dizer para a gente. Então, a conclusão é: cada vez mais o planejamento estratégico tende a ser adaptativo. E por isso que a prática de OKR como uma ferramenta, um sistema que executa, mas ao mesmo tempo refina a sua estratégia, faz tanto sentido nos dias atuais. As grandíssimas empresas e até as pequenas empresas não praticam OKR à toa. Existe um valor, existe uma explicação por trás dessa utilização ser tão exacerbada nos dias de hoje e esse framework ter ficado famoso ao longo do tempo. Tá? Pessoal, a aula de hoje finaliza por aqui.
Eu espero que tenham gostado. Deixem seus feedbacks no comentário aqui na plataforma. E também, caso tenham dúvida, fiquem à vontade para falar, tá? O LinkedIn está embaixo, caso queiram se conectar. Até a próxima aula. Tchau, tchau.